E aí, turma? Vamos lá para mais uma aula de Cálculo 3 no curso de Engenharia Elétrica, IFBA, Campus Paulo Afonso. Beleza? Lembrando que o Cálculo 3 de vocês traz tópicos de Cálculo 2, como é administrado em muitos locais, Brasil afora inclusive, mas está show de bola, é cálculo na veia, beleza? Nesta aula, gente, depois de passarmos pela derivada direcional, vocês terem assistido acerca do vetor gradiente, importante vetor gradiente, a terem visto também a interpretação deste vetor a nível geométrico no R2, no R3, termos feito também exercício e eu ter deixado também exercício para vocês treinarem, tá? Inclusive, semana que vem, na aula presencial, no campus, vou corrigir as questões que eu passei para vocês, tá? Vamos resolver juntos também, tanto derivada direcional, que vimos recentemente, quanto agora também desta aula. Valores máximo e mínimo, bem como pontos de Sela. Claro, isso aqui no contexto de funções de várias variáveis, beleza? Show de bola! Quero já recordar, antes de começar a passar os slides e tocar o barco aqui, que vocês estudaram valores de máximo e mínimo também em função de uma variável real apenas, tá? F aplicada a x simplesmente, beleza? Aqui vocês vão perceber que há certa similaridade, mas a coisa, claro, vai ganhar mais volume, né? Porque eu tenho agora superfícies para analisar no octante, no sistema de coordenadas 3D. Então vamos baixando aqui nossa tela e vamos embora, começando pelo tópico ponto crítico. E evidente, todo mundo sabe o que é ponto crítico, tá? Já desde lá de cálculo 1, quando vocês estudarem cálculo 1, a busca de máximos e mínimos de funções, creio que vocês viram em cálculo 1, né? Já que eu sou novo no IFBA, Campus Paulo Afonso. Se não viram no 1, aí no IFBA deve ter visto no 2, mas com certeza já viram ponto crítico em uma função, beleza? E aí, lembrando a vocês, tá? Logo aqui pelo tópico ponto crítico, iniciando o assunto desta aula, lembre, ponto crítico é todo ponto no domínio da função, beleza? Que será um ponto de máximo ou de mínimo local, também chamado relativo, ou ponto global, absoluto, seja de máximo ou de mínimo. Absoluto, mínimo absoluto, máximo absoluto. Mínimo local, máximo local, que é o mesmo que falar mínimo relativo, máximo relativo. As distinções eu vou falar ao longo da aula, tá? Mas já fica ligado aí nesse primeiro ponto aqui. Ponto crítico é aquele ponto que é candidato, que conforme nós verifiquemos, se é ponto crítico, opa, ele poderá ser um ponto de máximo ou mínimo, ou ainda pode não ser nenhum nem outro, tá? Lembre que ele é um candidato, beleza? Agora, se ele não for nenhum nem outro, como vocês já viram aqui no título da aula, né? Pra gente, se não for nem máximo e nem mínimo ponto crítico, então ele será ponto de Sela. Lembre lá, fazendo uma palhinha aqui rapidinho, é bom ter essa conexão. Lembre de função de uma variável que quando não era um ponto de máximo ou de mínimo, sendo ele crítico, era um ponto de inflexão. Beleza? Então, voltando para cá, vamos lá, gente. Show de bola. Considere aí uma função f diferenciável. Beleza. E se tratando do espaço do sistema de coordenadas R3, quando eu me refiro ao plano tangente a uma superfície dada por Z, imagem de F aplicada no plano XY, tá? Em pares XY, e uma vez que esse plano tangente, com relação a essa superfície, a essa curva, ela é tomada no ponto P de coordenadas x0, y0, z0, e aí, se eu tenho coordenadas x0, y0, z0, eu substituo esse ponto na superfície, vou ficar com z0, x0 no lugar de x, y no lugar de y, tá? E a equação desse plano tangente é dada por essa igualdade que vocês veem abaixo. Lembrando que isso aqui, de certo modo, vocês devem ter visto um pouco em geometria analítica e vetores, equação do plano. Só que aqui, agora, considerando que eu tenho a superfície em termos funcionais, lembre que os coeficientes angulares, tá? Tanto com relação à variável x quanto com relação à variável y, são derivadas, né? Lembre quando você estava lá só no plano xy, o coeficiente angular da equação de uma reta tangente a uma curva
era derivada naquele ponto. Lembra disso? Naquele ponto de tangência. Aqui se eu tenho um ponto de tangência e quero a equação do plano que é tangente a uma curva, agora é a equação do plano. Tangente a uma curva nesse ponto P, eu não terei apenas um coeficiente angular com relação a x. Lembra que aqui eu tenho a resposta z, a imagem de f sendo z, como resposta de uma relação funcional que envolve um domínio com duas variáveis, tá? Duas variáveis, x e y. Então, tem um coeficiente angular com relação a x e outro coeficiente angular com relação a y. Então, se nossa equação fosse, por exemplo, só esse trecho aqui, ó, na cor roxa, e z fosse y, teria y menos y0, aqui x menos x0, e aqui a derivada de f no ponto de coordenadas x0 e y0 que eu já substituí aqui anteriormente. Então, se fosse só essa parte roxa, com y no lugar de z, era a equação da reta, tá, gente? Tangente num ponto a uma curva. O caso aqui não é esse, por isso que eu tenho uma extensão maior da escrita, não é a derivada somente no ponto, mas uma derivada parcial, vou tirar aqui agora com roxo, ó. Para o coeficiente em torno da variável x, derivada parcial com relação a x, coeficiente angular com relação à variável y, derivada parcial com respeito a y. Tá? Sempre pegando as coordenadas, ó, do ponto P, x0, y0, x0, y0 e lá o seu z0. Beleza? Por que esse preâmbulo, pessoal? É totalmente análogo ao caso lá no plano. Agora está no espaço. Tá? Lá no plano, quando você tinha um plano cartesiano, você tinha uma curva, por exemplo, aí você queria saber de uma reta tangente no ponto, você marcava um ponto, quer estudar uma reta tangente nesse ponto, tá aqui a reta passando, tangenciando a curva nesse ponto aqui, por exemplo. Tá? Agora que você está no espaço, eu vou ter que definir primeiro. Olha aqui para essa imagem ao lado. Essa imagem aqui, vou puxar uma cor verde aqui para vocês. Ó. Olha essa imagem aqui ao lado. Que figura é essa? Que superfície é essa em terceira dimensão? Vocês devem ter visto com o professor Fábio, tá? Esse carinha aqui é um paraboloide elíptico, tá? Paraboloide elíptico. Perceba que as laterais, ó, tem um contorno de parábola, beleza? Parábola, tá? Tá? E a curvatura arredondada em torno do eixo z, cota, dá o caráter elíptico a essa superfície, beleza? Então, venha comigo, ó. Se eu, por exemplo, quero estudar acerca de um ponto tangente a essa superfície, bem lá no seu ponto de partida, lá embaixo, tá? Você já está começando a perceber que esse ponto aqui que eu estou marcando na cor verde, vou chamar esse ponto aqui de ponto A, ele vai representar um ponto de mínimo para a minha superfície. Isto é, o ponto mais abaixo com relação a toda a curvatura denotada aí, e nesse caso, em torno do eixo Z. Mas que vai ter valores em X e valores em Y também, tá? Então, se eu quero estudar acerca do plano que passa por esse ponto A, beleza? E então exibir a equação deste plano tangente a essa superfície no ponto A, então teria o que aqui, por exemplo? Eu teria um plano aqui, vou marcar esse plano para vocês, observem. Beleza? Vou chamar aqui esse plano de alfa. Então está aqui meu plano, passando por baixo, na parte mínima dessa superfície. Eu tenho aqui meu ponto A assinalado, beleza? Nesse ponto aqui embaixo. E uma vez que eu determine as coordenadas desse ponto, x0, y0, z0, o que está fácil perceber que coordenadas são essas aqui nesse ponto, para esse exemplo, né? Coordenadas 0, 0, 0. Eu, então, tenho como definir a equação desse plano alfa, tá aqui o modelinho dessa equação, tá? Lembre-se. Que tangencia a superfície aqui denotada, paraboloide elíptico, no ponto A. Acabou. E aí, veja qual é nosso interesse com o assunto aqui em tela. Se eu marco qualquer ponto aqui na superfície, certo? E quero saber se esse ponto será um ponto de mínimo ou de máximo, tá? E isso é bom destacar, eu posso marcar um ponto em uma superfície aqui, a superfície dada paraboloide elíptica, em qualquer lugar, tá? Desde que eu tenha intervalo dado que permita eu fazer isso. Se, por exemplo, nós tivéssemos aqui o eixo Z para essa superfície com um limite. Se o eixo Z, vou marcar aqui na cor roxa, observe, ó. Marcando na cor roxa, se o eixo Z só pudesse vir até essa altura aqui em Z, vou marcar de valor 10, ok? Valor 10 para Z, cota.
e a superfície paraboloide elíptico não passasse daqui, tá? Se a questão falasse que a variável x varia até tal valor, y até tal valor, para tal superfície, e z até tal valor. Z fosse até 10. Então, tem um limite superior aqui no eixo z. Então, eu teria também um plano aqui, eu posso marcar esse plano aqui. Beleza? Ó. Olhe na cor roxa. Observe esse plano lindo que eu estou marcando aqui para vocês. Chamar esse plano aqui de beta, beleza? Olha aí meu plano beta. Meu beta não ficou bonito. Tá aí meu plano beta. Então, se eu tenho a limitação para esse paraboloide elíptico, tá? Indo até z valendo 10, significa dizer que eu não vou ter pontos. Se eu quisesse pensar em pontos de máximo que estão lá em cima na superfície, tá? Eu não teria como pegar pontos acima de z valendo 10. Tá? Podia variar em x como fosse, mas z não passaria de 10, porque aqui eu teria uma limitação superior em torno de z para a minha superfície paraboloide elíptico. Então, poderia pensar, por exemplo, ó, em pegar aqui a cor preta. A gente podia pensar, por exemplo, aqui, ó, em pegar um ponto na borda da curvatura lá do topo da superfície. Um ponto aqui, vou chamar ele de B, por exemplo. Ou qualquer ponto nessa borda, que são pontos que estão na superfície, beleza, e que já atingiram o topo dela, numa situação em que eu limitasse a superfície superiormente, em torno de Z. Veja que qualquer ponto que eu vá pegando aqui, um B, vou chamar de B1 aqui, tá? Aí um B2, um B3, um B4, todos esses pontos, alinhados com o valor 10 em Z, eles serão pontos de máximo. E veja que interessante, isso a partir do plano beta, que tendo um ponto tangenciando a curva nesse plano beta, um ponto contido nesse plano, tangenciando a curva, tem como exibir a equação desse plano, beleza? O que ocorre aqui, mais ainda, quando a gente continuar fazendo a leitura, é o seguinte. Antes de passar para a parte principal, observe que todos esses pontos aqui, vou repetir, esse B1, se fosse um B2, um B3, na cor preta aqui em cima, esses pontos todos nós chamaríamos de máximos absolutos. Não haverá nenhum máximo acima dele. O fato de falar absoluto é que não tem nenhum outro que supere aquele. Tá? Dentro de um intervalo dado, onde a superfície está se materializando, não tem ninguém que supera aquele máximo, se for máximo absoluto. Bem como aqui no ponto A. Não tem nenhum ponto que esteja abaixo desse ponto A, conforme a confecção, a disposição deste paraboloide elíptico. Beleza? Então, esse A aqui também embaixo, a partir do plano alfa, tangenciando a superfície nesse ponto A, tá? Eu também teria A como ponto de mínimo absoluto. Tá? Quando não usarmos o termo absoluto, para máximo ou para mínimo, a gente fala que ele é relativo. É máximo relativo, mínimo relativo, ou mesmo mínimo e máximo locais. Beleza? Porque aí eu poderia ter, em outros intervalos onde a curva está se materializando, outros pontos que superam aquele anterior, ou outros pontos mínimos que estão abaixo também daquele anterior, em outros intervalos da superfície se comporte, em torno do eixo x, y, z. Beleza? Pronto. O outro aspecto maravilhoso que você tem que saber aqui, venha comigo, delícia, é esse daqui, ó. Se o plano tangente, como a gente ilustrou aqui do lado, tá? Com paraboloide elíptico, plano alfa, plano beta lá no topo, se o plano tangente ele é paralelo ao plano XY, o que acontece, pessoal? Lembre que se o plano ele é paralelo, ok, ao plano XY, ele está ao lado e nunca toca. Tá? Ou ele pode estar contido também no plano XY. Lembre que planos que são coincidentes, por exemplo, se eu desenho aqui, como já está ali, vou aproveitar o desenho já. Não tem esse plano alfa aqui na cor verde? Pronto. Se eu chamar esse plano também de um plano gama, gama aqui laranja, ó. Se esse plano também é gama, tanto o plano alfa quanto o plano gama, eles são coincidentes. O fato de ser coincidentes quer dizer que eles ocupam o mesmo lugar, beleza? E se eu tenho um plano tangente que é paralelo ao plano XY, nunca vai tocar, não estará contido no plano XY, tá acima ou tá abaixo. Lado a lado, planos paralelos aqui, por exemplo, observe, ó. Tá aqui um plano. Se eu quero esboçar um plano paralelo a esse de cima laranja, vou pegar aqui a cor vermelha, eu poderia esboçar aqui embaixo. Ó. Tá? Na medida que eu defino aqui plano alfa, aqui embaixo plano beta, de modo
que as retas concorrentes que formam cada um desses planos são paralelas entre si, aqui, por exemplo, RT, aqui R', T'. Lembra de geometria analítica e vetores. Então, se RT concorrentes contidas em alfa são paralelas, respectivamente, a R' e T' contidas em beta, eu tenho planos paralelos, tá? Lado a lado, planos que nunca vão se tocar. Bem parecido com a ideia de retas paralelas, tá? Retas paralelas, lado a lado, nunca vão se tocar. Beleza? Show de bola. Então, essa é a ideia. Eu tenho um plano aqui da base, ó, o plano XY, um plano aqui da base do sistema de coordenadas espacial. Beleza? Então, se alfa, bem como beta, são planos que estão lado a lado, tá? Não vão se intersectar, ok? Por cima do plano XY ou por baixo do plano XY, ok? Então, tem um plano que é paralelo ao plano XY, que é o plano da base do sistema de coordenadas espaciais, beleza? Mas se o plano estiver contido, exatamente contido no plano XY, terá algum problema? Não. O que vem logo aqui abaixo, vou colocar aqui para vocês, o que vem logo aqui abaixo também estará valendo. Porque se eles coincidirem, ainda assim eu vou ter um plano horizontal, ou seja, que tem inclinação zero. Um plano horizontal, pense como reta. Reta horizontal está aqui, ó, inclinação zero. Se a reta for inclinada para a direita, eu tenho uma reta crescente. Se a reta for inclinada para a esquerda, eu tenho uma reta decrescente aqui do lado, bonitão, ó, beleza? Agora estenda isso para plano. Vamos pensar em plano. Olha que lindo. Eu tenho um plano aqui horizontal, como eu já desenhei até aqui abaixo, nas cores laranja, mas vou colocar aqui também, ó, plano horizontal, beleza? Se eu tenho um plano inclinado, eu poderia desenhar ele assim, ó, plano inclinado, beleza? Aqui inclinado para a direita ou um plano inclinado para a esquerda. Beleza, nenhum problema, gente, ok? Portanto, ele tem inclinação nula, tá? É como a reta horizontal no plano cartesiano, que é uma função constante, tá? A inclinação dela é zero, beleza? Muito bem. Isso, então, implica, se eu tenho um plano paralelo ao plano XY ou que coincide com ele, o que é que implica? Se a inclinação é nula, então os coeficientes angulares da equação do plano, eles dão zero. Só que aí, meus amados, minhas amadas, olha o que acontece. Olha o que acontece. Quem é a derivada de f no ponto de coordenada x0 e y0 com relação a x? Quem é a derivada de f no ponto de coordenada x0 e y0 com relação a y? São as coordenadas do vetor gradiente. Eita! Eita, que resultado interpretativo geometricamente maravilhoso, pessoal. Porque isso quer dizer que para eu achar um ponto que pertença ao plano como aqui, ó, plano na cor verde, que eu chamei de alfa, observe aqui, plano na cor lilás, que eu chamei de beta, para eu ter um ponto que pertença a um plano que seja paralelo ou coincidente com o plano XY e que, portanto, tem inclinação nula, e tendo um ponto contido nele, será um ponto de mínimo ou máximo local, mínimo ou máximo absoluto, ou ainda um ponto que não é nenhuma coisa e outra, apesar de ser ponto crítico, que pra gente a gente vai ver que é ponto de célula daqui a pouco. Por que ponto de célula, tá? Então, eu sempre vou conseguir encontrar pontos críticos, que são pontos candidatos a máximo ou mínimo, ou pontos de célula aqui pra gente, tá? Ponto de célula será análogo, você vai ver daqui a pouco, ao ponto de inflexão, como lá na função de uma variável, beleza? Isso quer dizer que, então, eu consigo encontrar pontos críticos a partir das coordenadas do vetor gradiente. Olhe isso. Porque, peraí, quando o plano tangente a uma superfície num ponto, ele é paralelo ao plano XY, ele é horizontal. Não tem inclinação nula. Não está nem subindo nem descendo o plano. Beleza? Então, eu tenho os coeficientes angulares da equação do plano como iguais a zero. E aqui nós vamos ver para frente um teorema que sai daqui, gente. Indicando que sempre que tivermos uma função de várias variáveis, beleza? Especialmente a função de duas variáveis, como resultado dessa função com domínio xy, a resposta em z, nossa imagem para f, ok? O vetor gradiente vai aparecer forte para a gente achar pontos críticos de curvas.
tá? Que são superfícies, são curvas espaciais. Nossas superfícies lindas que aparecem aqui, beleza? Em função de várias variáveis. Pronto, agora só finalizando esse slide, e aqui eu já pude fazer um grande resumo, tá? Uma introdução maravilhosa do que é a aula, com o tema de hoje, e um tema muito rico, inclusive na engenharia, para quem vai ser engenheiro, como vocês, pensar em maximizar modelos que são funções da realidade ou minimizar é otimizar processos, não se esqueça, tá? Eu tenho comigo um histórico de pesquisa que muito me encantou, que são as pesquisas operacionais, tá? Você trabalha com modelos que são funções, podem ser também modelos de funções probabilísticas, entra um pouco de estatística até, para você, então, maximizar processos ou minimizar processos fabris, industriais, com modelos funcionais da realidade. Isso é lindo, gente. Maximiza ganhos, minimiza perdas. Nossa! Ok? Então, finalizando, diremos que esse ponto P lindo, como vocês viram aqui acima, tá? De coordenadas x, y, z, ele é um ponto estacionário. Falar ponto estacionário também é falar ponto crítico, tá? São sinônimos da superfície. Se ocorrer o que está aqui em cima, tá? Se o plano ele é paralelo ao plano XY, onde tem um ponto lá contido nesse plano, então os coeficientes angulares da equação do plano, eles vão zerar, beleza? E aí, isso acontecendo, esse ponto P, já sabe que ele é ponto crítico. Você está achando ponto crítico. Pode ser de mínimo, pode ser de máximo, ou aqui até ponto de célula. Daqui a pouco chegamos a ponto de célula, beleza? E aí, o ponto de coordenadas x0, y0, que representa aquele ponto no domínio da sua função f, beleza? É um ponto estacionário ou ponto crítico. Tá? Na verdade, o ponto P aqui já carrega, né, o x0 e o y0 que está lá também no domínio da função. E aí, dada a função z, como resposta de f, que é a função aplicada a xy, eu vou ter as três coordenadas. Uma boa, tá? Tendo o modelo da função, se eu quiser achar z, é só substituir lá quem é x0, quem é y0, faça a continha e acha o z. Acabou-se. Beleza? Ainda aqui finalizando, ó, diremos também, olhe isso, minhas observações aqui nos slides, ó, que x0 e y0 forma aí um par do domínio da função que é ponto crítico de f. Ainda, presta atenção aqui, ó, ainda que uma das derivadas parciais não venham a existir. Tá? Mesmo que uma não seja possível de ser calculada, e a outra sim, ainda assim falaremos que esse ponto é um ponto crítico. Porque lembre, né? Lembre que a derivada, ela existe naquele ponto, tá? Conforme definição de derivada por limite, se os limites laterais, eles coincidem, tá? Lá naquele ponto. Beleza? Então, muito bem. Então, é ponto crítico ainda o ponto de coordenada x0 e y0 no domínio da função, ainda que f tenha uma das derivadas parciais como não possíveis de calcular, tá? Isso não vai ter maiores problemas, porque ainda assim, geometricamente, tá? Você vai ter um ponto que será ou mínimo ou máximo, tá? Do ponto de vista geométrico, isso vai se aplicar. E claro, se um dos coeficientes angulares não vierem à tona, e o outro sim, então beleza. Vai ter como sim verificar aí a inclinação do plano, você vai ter como geometricamente também interpretar se é ponto mínimo, ponto máximo ou nenhum dos dois. Beleza? Neste próximo slide, gente, só uma discussão aqui interpretativa, tá? Com palavras mais populares, menos técnicas nesse ponto, acerca do tema da aula, beleza? Aqui, nesse slide, a gente vai discutir um pouquinho, em termos de realidade à nossa volta, o que a gente vê de superfície que pode ser interpretada como uma superfície que vai me dar um ponto de mínimo, dentro de um contexto, de um limite, de um intervalo em torno do eixo x, y, z, tá? Ou de máxima, etc. Então, acompanha comigo aqui, ó. Pontos estacionários, que são pontos críticos de uma superfície, são classificados de modo mais coloquial como, se for máximo, você pode interpretar isso como o topo de uma montanha, tá? E aí você imagina, daqui a pouco, alguns exemplos que eu vou mostrar para vocês, uma superfície que a gente gere aqui no octante, no sistema de coordenadas espaciais, que represente o topo dessa montanha, tá? Lembre que, por exemplo, o pessoal que lida com aeronáutica, com aqueles mapas de voo, num visor a bordo, tá? Um piloto, um copiloto, você consegue ver mapas de superfícies coloridos, dinâmicos, que mostram as protuberâncias de morros, montanhas, de vales, etc. Beleza?
Tudo isso graças aí à computação e à computação matemática, tá? Matemática computacional. Outro ponto aqui lindo, ó. Deixa eu pegar a cor laranja. Mínimo a gente vai poder interpretar como o fundo de um vale. A parte do vale. Então, por exemplo, se eu olhar para uma montanha e do lado dessa montanha tem uma outra montanha, em termos de plano, tá? Estou planificando a situação. Então, eu estou observando, tem uma montanha aqui, aí vem um vale, depois uma montanha um pouco menor e continua um trecho, passeando aí por uma pista, beleza? Passeando aí por uma pista, numa boa, com o meu carro olhando a paisagem, tem as graminhas aqui, delícia. Então, sempre que eu olhar aqui para esses picos, veja que eu posso ter uma reta aqui tangente nesse pico, que a gente também chama de cúspide da montanha, tá? O ponto máximo, o ápice. E lembre que quando eu pego lá no plano, tá? Quando f é de uma variável só, x, um ponto de tangência num pico, eu tenho uma reta horizontal. Em termos de espaço, eu teria aqui nós teremos um plano aqui horizontal, ó. Beleza? Tangenciando o pico aqui, o primeiro pico no meu desenho, num ponto. Tá? Se o plano horizontal, opa, paralelo ao plano da base, olha, rapaz. Eixo X, eixo Y, modelando aqui esse morro, ó, no espaço. Aí eu tenho aqui meu octante bonitinho, ó. Beleza? Ok? E se é paralelo ao plano da base, os coeficientes angulares, que são as derivadas parciais com relação a x, bem como com relação a y, nesse ponto elas vão zerar. Ah, então as coordenadas do vetor gradiente zeram. As coordenadas do vetor gradiente, elas zeram. E aí eu consigo achar as coordenadas do ponto crítico quando eu usar tal ferramenta. Daqui a pouco vocês vão ver ela comigo. Beleza? Então, aqui só interpretando, né? Onde eu teria pontos de máximo. Veja que se eu defino um intervalo aqui, por exemplo, em torno do eixo y, que vai daqui, por exemplo, menos 4 até aqui, ó, menos 4 até um valor 5. Nesse intervalo, esse ponto aqui em cima, eu vou chamar ele de C, tá? Esse ponto no intervalo em torno do eixo y, de menos 4 a 5, ele seria um ponto de máximo absoluto, neste intervalo. Neste intervalo, tá? Agora, se eu pego e não defino o intervalo, não dou uma restrição para onde eu posso pegar valores em x, y, z, etc. Aqui eu fixei y porque eu conseguia fechar o intervalo à esquerda e à direita em torno de y no plano da base. Pronto. Se não tem esse intervalo, então quer dizer que y pode continuar para a direita, numa boa, tá? X pode continuar descendo aqui, ó, inclinado para a esquerda, tá? Com uma outra dimensão. Z pode continuar subindo, tranquilo. Não estou limitando aqui até onde eu posso tomar valores numéricos no sistema de coordenadas espaciais. Não estou limitando. Tá? Então, aí esse ponto C seria um ponto local, de máximo local, beleza? Aí eu teria aqui um D mais para baixo, ó, outro ponto de máximo, só que máximo local, beleza? Se mesmo com poucos valores no sistema de coordenadas espacial, eu percebo que tem como ter ponto de mínimo absoluto, porque a curva não desce mais do ponto que está lá, como ela está formatada, ou tem ponto de máximo absoluto, porque a curva não tem como subir mais conforme ela está formatada, aí tudo bem, você já pode ir falar que é mínimo ou máximo absoluto. Que foi o caso que a gente viu aqui em cima. Ó. Veja aqui em cima, ó. Veja que o paraboloide disposto como no exemplo do slide anterior, o paraboloide elíptico, é evidente que conforme a exposição geométrica, esse ponto A ele é mínimo absoluto. Não tem como a curva descer abaixo desse A+, tá? Para a configuração dela. Tem como ela subir ainda em torno de Z? Sim. A não ser que ele limitasse o eixo Z, como a gente explicou aqui, tá? No valor 10, com o plano horizontal, o plano da base, x, y. E aí eu limitei, sim, aí eu posso falar de máximo absoluto, porque eu limitei até onde o valor Z pode ir. Beleza? E, realmente, não esquece, a projeção de máximo ou mínimo é em torno do eixo aí que representa maior elevação ou menor elevação. Ou seja, para a gente, o eixo Z. Beleza? Muito bem. E quando a gente está aqui ilustrando com termos mais coloquiais ainda, ó, e quando vai acontecer, meu povo, o famoso ponto de Sella? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Ó. Quando não tem nem máximo e nem mínimo. Agora, como isso fica? Deixa eu marcar para vocês.
Como fica o ponto de Sella em termos de superfície? Tá? Estamos no 3D, terceira dimensão. Quem é o ponto de Sella? Tá? Ele é interpretado como uma passagem entre montanhas que não implica em ponto mínimo. Como isso é possível? Que figura eu posso enxergar que não seria ainda assim ponto mínimo e que está numa passagem entre dois ambientes que são elevados? Você pode enxergar isso aqui ainda por minha figura, mas mais para frente eu vou mostrar um caso lindíssimo e vocês vão perceber por que também se chama ponto de Sella, tá? Por que chama ponto de Sella? Ah, tem uma razão, tá? Realmente ele parece, a figura, que é o paraboloide hiperbólico, ele é semelhante a uma sela de cavalo, tá? Beleza? Então, por exemplo, olha para meu ponto roxo que eu marquei aqui anteriormente, ó. Ele é ponto de mínimo se eu considero, por exemplo, uma vizinhança que está aqui, ó, cortando a montanha aqui à esquerda, como eu estou passando meu tracinho lilás, e cortando a montanha aqui à direita, onde eu passo meu tracinho lilás. Veja que nessa altura eu não tenho nenhum ponto abaixo dele. Beleza? Seria um ponto de mínimo se eu limitasse o ponto em que eu analiso de baixo para cima em torno desse tracejado roxo. Beleza? Aí esse pontinho aqui roxo, ó, chamar ele de ponto E, ele seria para a gente sim um ponto mínimo. Beleza? Agora, se eu não tenho essa limitação, veja que a montanha continua aqui para baixo. Ó. A montanha continua aqui para baixo. Beleza? A descida dela. A montanha que tem pico D, ela também continua aqui para baixo. Ó. Beleza? Até chegar à superfície mais planificada na região que estamos. Tranquilo? Então, se eu não considero esse corte aqui tracejado lilás, esse meu ponto E, sem o corte tracejado em que eu analiso desse corte para cima, que aí é um intervalo em torno de Z, tá? Nossa parte de altura. Então, esse E para a gente seria ponto de Sella. Veja que ele nem vai ser ponto de mínimo, também não é ponto de máximo, e ele está num vale, tá? Um corredor entre as montanhas. Eu teria esse E como ponto de Sella se eu venho aqui, ó, e retiro esse limite de análise para esse ponto que está aqui no vale na cor roxa, que foi tracejado que eu passei na cor roxa também. Então, se eu não mantenho mais essa limitação, veja que a montanha continua aqui, ó, mesmo abaixo do limite em torno de Z, tá? Da altura em torno de Z, para esse ponto de vale no ponto E, abaixo desse tracejado horizontal, a montanha desce mais um pouquinho. Tanto aqui à esquerda quanto aqui à direita. Direita e aqui à esquerda, beleza? Então eu teria pontos de mínimos ainda a buscar aqui. Esse E não seria um mínimo, tá? Dependendo do intervalo que eu esteja, não se esqueça, ele não seria um mínimo, tá? No todo, como um todo, a figura aqui dada, esse meu ponto E, ele seria pra gente um caso de ponto de Sella. Não é nem máximo, não é nem mínimo, beleza? Agora, repito, tudo isso vai depender do intervalo que você está considerando em torno do eixo X, Y e Z. Beleza? Show de bola! Então, vamos comigo aqui para mais um slide agora, depois desse preâmbulo todo o preâmbulo lindo, com contextualização, introduzindo o tópico em questão. Vamos agora às definições formais, tá, gente? E aí essa formalidade agora que vocês vão estar construindo vai se encaixar bem na mente de vocês, depois dos exemplos que a gente foi aqui narrando, dos comentários feitos. E continuem atentos, porque quando chegar a hora do exemplo, que eu resolver um exemplo, aí fechou o lápis, passou a régua, tá? Vocês compreendem a matéria perfeitamente. Tranquilo? Então vamos embora. Máximo. Quando poderemos falar de um máximo? E aqui um máximo específico. Que máximo é esse? O máximo global, tá? E em seguida falaremos do máximo local. Daqui a pouquinho a gente entra no mínimo local e também mínimo global, quando acontecem. Aqui só formalizando, lembra que eu já discuti isso com vocês até os slides anteriores. E não se esqueça, eu acho o máximo ou acho o mínimo onde? Em ponto crítico, tá? O ponto crítico é um candidato a máximo ou mínimo. Lembra que ele também pode ser nenhum dos dois, tá? No nosso caso, ocorre quando é ponto de Sella. Então vamos lá. Considere a função f, coisa linda, ó, de um domínio D, que vai até o conjunto R dos números reais. Essa função f ela é dita tendo um máximo absoluto, que também posso chamar de máximo global, vou destacar aqui global, em A. Olha esse ponto A, tá? O autor aqui, com os meus slides, o material para o qual eu estou me utilizando, ele está usando o ponto com letra minúscula, tá? Não tem problema se você entender que esse A é da seguinte maneira. Olha o que eu vou escrever, ó. A
é uma n-upla ordenada. Tem 1 a 1, primeira coordenada, 1 a 2, 1 a 3, beleza? Aí vem 1 a 4, reticências até 1 a n, beleza? Um enésimo termo. Então, esse ponto A tomado no espaço, ele é uma n-upla ordenada. É evidentemente que, é bem verdade, que esse ponto A, quando a gente for tomá-lo no domínio da função, para a gente aqui, no cálculo que estamos vendo, o que mais vai aparecer é um domínio que esteja no R2, tá? Uma função de 2 variáveis. Então, a gente vai ter esse ponto A quase que sempre girando em torno de um domínio que tem primeira coordenada e segunda coordenada com resposta em Z, na cota. Beleza? Mas Azinho aqui ele está representando dessa forma, tá, gente? Fica ligado aí. Uma n-upla ordenada, como está aqui acima. Mesma coisa quando ele se referia aqui a xzinho, ó. Vou colocar aqui logo para vocês também, ó. Beleza? Quem é aqui xzinho? Também uma n-upla ordenada. Reticências xn, beleza? De fato, seu xzinho, no domínio da função f, em geral, a gente vai tomar sempre com um x1, um x2, e em muitos casos com x e y, né? Lembre disso, x2 sendo y, então x e y é resposta em z. Domínio com 2 variáveis. Mas lembre, tudo aqui também serve para um caso que eu tenho uma n-upla ordenada, beleza? Então volta comigo. Se f tem máximo absoluto ou global em A, isso quer dizer, gente, que se eu pegar, atenção, se eu pegar qualquer x ponto do domínio da função e aplicar a f nele, o que vai acontecer? Toda f de x deverá ser menor, isto é, a imagem desse ponto x deverá ser menor ou igual à imagem do ponto A. Isso quer dizer que a imagem do ponto A supera qualquer imagem de qualquer ponto x que você pegue no domínio da função. Tá bem? E faz todo sentido essa definição, né? Faz todo sentido, pessoal, tá? Tomei o ponto A no domínio de f, D. Se esse ponto é máximo absoluto, ou também chamado máximo global, quer dizer que qualquer outro ponto, qualquer outro vetor, eu posso pensar em vetor aqui também, não se esqueça, no domínio da função e aplicar f, sempre vou ter uma resposta que será menor ou igual a f em A. Isto é, qualquer imagem da função f a partir de um ponto do seu domínio é menor ou igual da imagem do ponto A, se ele A for ponto de máximo absoluto, também chamado máximo global. Por isso, para todo aqui, tá? Beleza? Agora, se eu pensar em A, ponto A, se eu pensar em A como um máximo relativo, fica ligado, também chamado máximo local, já até comentei um pouco antes isso com vocês. Isso quer dizer o quê? Vai continuar valendo a desigualdade em torno da imagem com relação a A e todo o restante do domínio. Vai continuar valendo? Vai continuar valendo. Numa boa. Qual a diferença marcante aqui que vai aparecer? Diferença marcante, cuidado aqui, ó. No meu balão de contorno vermelho. Cuidado aqui, ó. Se A é um ponto de máximo absoluto, então a imagem dele supera qualquer imagem de qualquer ponto do domínio da função. Como maior ou igual, tá? F de A é maior ou igual que f de x. Para todo x do domínio da função. Agora, se é um máximo relativo ou local, a desigualdade continua valendo? Continua. Mas valendo para todo x, isto é, todo outro ponto que você pegue no domínio da função, que esteja próximo, numa vizinhança do ponto A, que é aí o cara chamado máximo local, bem como máximo relativo, tá? Então, fica aqui o alerta de que, quando é o máximo relativo ou máximo local, eu não estou trabalhando com todo o domínio da função. Tá? A ideia é que, aqui, ó, se eu tenho o meu octante, observe comigo, tá aqui o meu octante, beleza pura, tá aqui o x, o y e o z, certo? Aí o que acontece? Você, eu, qualquer um, se a gente vem aqui, ó, e define, não, eu quero estudar pontos em uma superfície que sejam pontos que saiam do valor 0, beleza? Que é o ponto de encontro dos eixos, que vão até 10 em x, que vá até 12 em y, beleza?
que vá até 9 em Z. Veja o que você fez. Aqui você está restringindo sua análise da superfície em torno de busca de ponto que seja crítico, para ver se ele é máximo, mínimo ou ponto de célula. Então, eu estou restringindo aqui uma atuação para valores de x, estou restringindo uma atuação para valores de z e estou restringindo uma atuação para valores de y. Então, a menos que logo de cara você já saiba quem é um absoluto para ponto máximo ou mínimo, como foi o paraboloide elíptico no formato já geométrico dado no início da aula, você, trabalhando com intervalos, só poderá dizer que achou o máximo local, também falado relativo, ou mínimo local, bem como mínimo relativo. Tá? Definir um intervalo que você está estudando pontos na superfície, definir um intervalo em x, um intervalo em y, um intervalo em z, acabou. Tá? Ah, professor, mas se eu definir um intervalo só em x, ainda assim você definiu uma restrição. Tá? Tem uma restrição aí para valores que você vai usar em x. Beleza? Show de bola. Essa restrição que eu faço só em uma das dimensões vai atingir as outras, tá? Porque na hora que for fazer a continha lá com minha f de xy e substituir valores até um certo ponto em x, então tenho respostas que vão só até um certo ponto em y e z também, tá bem? Isso vai ter a consequência naturalmente. Beleza? Então esse é o caso aqui para o máximo relativo, o máximo local, tá? O ponto continua sendo de máximo, beleza? Mas para valores de x que eu tome numa vizinhança do ponto A. Não vale para todo o domínio, tá bem? Porque não sei o que vai acontecer lá na frente em x, não sei o que vai acontecer lá na frente em y, ou lá em cima em z, ou lá embaixo em z, tá? Pode ser que tenha um outro ponto lá na frente que supere um que eu já vi que é máximo, ou um outro ponto que supere outro que eu já vi que é mínimo, tá? Só não acontece isso se você tiver um esboço da superfície, como foi aqui, repito, ó, fica ligado nisso. Como foi aqui, ó, que você volta para esse ponto que está aqui em cima, ó, no caso do exemplo com paraboloide elíptico, com essa construção dada para você, que aí é evidente que você nunca vai baixar do ponto A, nunca, né? Tá? Aqui é mínimo absoluto em todo o domínio, mesmo que eu tenha restrição, tá? A não ser nessas exceções, beleza? Que você, mesmo não definindo um intervalo para trabalhar em torno de valores possíveis para estudar para x, para y e para z, ainda assim você tem como dizer que o cara é absoluto ou não. Nesse caso, tem como dizer que A aqui é um mínimo absoluto, tá? Sem tropegar, beleza? Do contrário, tem lá um intervalo, você está analisando pontos, vai chamar de máximo relativo ou pode chamar também de máximo local. Similarmente, nós vamos ver isso com mínimo. Só que antes, olha aqui um exemplo lindo, gente. Olha que lindo isso, pessoal. Deixa eu pegar aqui a cor preta. Olha que lindo esse exemplo, tá? Tá aqui uma função f que tem resposta em z. Não precisa colocar a resposta aqui em z, estou colocando só para vocês associarem um conceito anterior, tá? Aqui, ó, meu z, beleza? Então, substitui um valor em x, um valor em y, faz continha aqui, ó, 2 menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, e vai achar lá um z, tá? O formato geométrico da superfície que representa essa curva funcional de uma função de duas variáveis é a que está aqui abaixo, tá? Como é que você consegue montar isso aqui, professor? Como é que dá para montar isso aqui? Há um software muito maravilhoso para você montar gráficos rapidinho, tá? Só ir informando como é a função, variáveis de domínio, variável da imagem, beleza? E ela modela para você, tá? O aplicativo modela para você o gráfico, que é o GeoGebra, tá? Qualquer dia em aula a gente pode fazer as simulações, eu mostro para vocês como é que mexe no GeoGebra. Quem não conhece ainda o GeoGebra, tá? É um software gratuito, muito famoso. Beleza? Então, veja que nessa curva de superfície, eu acho um ponto máximo muito facilmente. Eu tô vendo aqui que, olhe, ainda sem usar qualquer ferramenta, tá? Daqui a pouco a gente vai ver as ferramentas de conta poderosa, até uma matriz que vai vir chamada matriz hessiana, tá? Que vai nos ajudar com o teste de segunda derivada para saber se o ponto é máximo, de mínimo ou de célula. Vocês vão ter ferramentas top para poder conseguir identificar, tá? Quando o ponto crítico ele é de máximo, mínimo ou nenhum dos dois, beleza? Mas só interpretando alguns casos mais triviais para vocês irem construindo as ideias, tá, do assunto, e tendo uma intuição aguçada, você consegue descobrir quando o cara tem um máximo absoluto ou um mínimo absoluto logo de cara, tá? Para o comportamento aí da função e do seu gráfico, como foi o caso do início da aula. Então, olhe para essa funçãozinha aqui, gente. Olha como ela começa. Com 2 menos o quadrado de x menos o quadrado de y. Perceba que eu poderia reescrever aqui essa função colocando como? O menos em evidência, né? Ó, menos x ao quadrado somando com y ao quadrado, fechar parênteses. Note, gente, que esse parênteses aqui
sempre vai dar um número, que será subtraído com 2. Então, a resposta maior, máxima que eu poderia ter aqui, de 2 menos alguém, é o próprio 2. Porque 2 menos alguém vai diminuir o 2, perceba isso. E quando for um alguém que seja maior do que o 2, 2 menos alguém maior do que ele vai dar negativo. Tá? Então perceba, gente. Essa subtração ela é sempre menor ou igual a 2. Perceba isso. 2 menos alguém vai diminuir o 2. Quando for alguém que seja maior do que o 2, 2 menos alguém maior do que o 2 vai dar negativo. Em toda a resposta de 2 menos alguém, é um cara que ou vai dar 2, no caso quando for 2 menos 0, tá? Ou quando for 2 menos 1 vai dar 1. Ou quando for 2 menos 3, vai dar menos 1. Então, toda subtração de 2 por alguém é qualquer valor que seja menor ou igual ao 2. Ou seja, eu consigo ver aqui facilmente com esse modelo funcional que 2 é um valor que em Z, no eixo Z, lembre Z aqui bonitão, ó, tá? Resposta para minha f aplicada ao domínio com variáveis x e y, f de duas variáveis. O valor máximo que esta f assume, e esse valor você vai pegar lá em Z, como quando for mínimo, também em Z, não se esqueça disso, é a resposta da sua f, Z. Eu vejo que para essa função f, o valor máximo que ela pode assumir é o 2. Facinho nesse exemplo eu consigo ver isso. Mesmo que eu não estivesse observando aqui o gráfico, tá, gente? É só você perceber ó, que eu tenho 2 subtraindo com alguém, depois subtraindo com alguém de novo. Aí você coloca o menos em evidência, 2 subtraindo com alguém, só pode dar uma resposta que é menor ou igual que 2. Expliquei aqui para vocês, tá? Aí, veja que interessante, né? O máximo ocorre quando o z é 2. Mas quando é que o z é 2? É quando o x for 0, o y for 0. Olha esse exemplo aqui, tá? E aí vai lá para o gráfico agora. Onde é que está 0 do eixo x? Está aqui. Junte o 0 do eixo x com o 0 do eixo y. Vá tracejando no plano aqui da base, o plano xy. Olha que lindo. Olha que top isso aqui, ó. Aí você vai chegar lá no ponto que está lá relativamente no meio desse plano da base, como ele foi construído aqui, simetricamente, tá? Aí você vai subir, ó, para atingir Z, pegar aqui outra cor, para subir, com a abóbora, vai subindo até atingir o valor de Z, beleza, que vai estar lá no pico, esse ponto lindo aqui, ó. Aí você faz um alinhamento aqui com 2, tá? No meu esboço, ó. Beleza? Tá aqui. Que ponto é esse? É o ponto de coordenadas 0, 0 e 2. Tá? Só numa interpretação simples do conceito de máximo absoluto, máximo global, máximo relativo, máximo local. Tá? Lembre, você pode falar máximo local, que é o mesmo que falar máximo relativo. Máximo global, o mesmo que máximo absoluto. Beleza? E aqui eu pergunto, esse ponto aqui de coordenada 0, 0, 2, ele pode ser chamado de máximo absoluto, global? Sim ou não? Sim, muito bem. Para a sua f aqui posta, e uma vez observando a curvatura da superfície, você percebe claramente que não tem nenhum ponto que supere esse de coordenada 0, 0, 2. Mas mesmo que você não observasse o esboço geométrico, tá? Pela lei de formação da função, como é 2 menos alguém, a resposta maior que eu posso ter aqui é 2. Tá? E não tem como ter outra. Então, é um caso de absoluto. Não importa qual o ponto do domínio da função. Onde está o domínio da função? Valores em x e em y. Não importa o que ponto que você pega no domínio da função, é sempre o maior valor que f assume é em z2. Quando x e y são 0. Aí você percebe, aqui eu também teria um plano, ó. Poderia esboçar aqui um plano, tá? Que está tangenciando a superfície aqui, ó, tá? Desse esboço gráfico, nesse ponto de coordenada 0, 0, 2. Aí eu tenho esse plano tangenciando aqui em cima. Como é que é esse plano tangenciando aqui em cima? Tá? O topo dessa superfície é um plano que é horizontal, ou seja, aqui paralelo ao plano da base XY. Vai cair com a derivada parcial com relação a x nesse ponto, sendo 0. Vai cair com a derivada parcial de f com relação a y, também dando 0 nesse ponto. Beleza? E aí, claro, o ponto aqui, em termos de x e y, que ponto é o ponto para x e y? Não se esqueça, o ponto aqui para x e y, nosso x0, y0, a gente põe assim, tá?
x0, y0, para dizer que é um ponto dado numericamente, tá bem? É o ponto de coordenada 0, 0, tá? Esse ponto de coordenada 0, 0, ok? Ele é um ponto do domínio, que é um ponto crítico, e que gera um ponto de máximo no ponto de coordenadas 0, 0, 2. Beleza? Esse carinha aqui seu, ó, é um ponto crítico. Beleza? Ele é um ponto crítico porque ele gerou um ponto de máximo. Se o ponto crítico gera um ponto de mínimo, beleza? Ou se o ponto crítico gera um ponto de célula. Tá? Ponto crítico vai gerar uma dessas três possibilidades em uma função de várias variáveis, especialmente para vocês a função de várias variáveis quando eu tenho um domínio em duas variáveis. Beleza? E aí, o seu valor máximo para f é o 2. Ponto crítico, 0, 0. E o ponto de máximo em coordenadas? 0, 0, 2. Olha que exemplo lindo, gente. Beleza? Aí, por fim, só observa aqui embaixo, ó, o próprio destaque no slide, tá? O próprio destaque no slide do que a gente já esmiuçou aqui em cima, beleza? Show de bola! Lindo para vocês, tá bem? Agora eu vou parar a nossa aula aqui. Nós temos ainda ferramentas para poder calcular mesmo, tá? Numa situação que não seja tão simples como essa, para descobrir um ponto de máximo, um ponto de mínimo, deliciosamente, ou um ponto de célula. Eu vou parar a aula aqui, já ficou um pouco longa. Vou editar. A próxima aula sobre o assunto em questão, máximo, mínimo e ponto de célula, em função de várias variáveis. Vamos ver mais alguns exemplos na próxima aula, tá? E já vamos entrar em processos de cálculo para obter ponto crítico e daí do ponto crítico testar para ver se é um ponto de máximo ou de mínimo ou de célula a partir do determinante da matriz chamada hessiana. Vem já já na parte 2. Forte abraço, até a próxima!